cada problema existe uma solução. Círculo vicioso. Sucessão de acontecimentos que se repete indefinidamente e que resulta em uma situação aparentemente sem saída, com consequências normalmente negativas para quem se vê dentro do processo. Essa é a definição de um padrão repetitivo de comportamento que atrapalha a vida e os relacionamentos de muitas pessoas. Indivíduos que passam os anos enfrentando os mesmos problemas várias vezes. Relacionamentos rasos, traições e até vícios fazem parte destes ciclos repetitivos. Justin Timberlake teria assumido ter consciência de viver numa sequência de más escolhas repetitivas ao se desculpar com os fãs. Sei que às vezes sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando e eu amo vocês de volta. Desabafou o cantor. Segundo a imprensa americana, Justin teria lutado contra o vício em álcool e em drogas, como a maconha, há alguns anos. E este seria um dos problemas que supostamente justificam os rumores sobre o casamento do artista com Jessica Biel estar caminhando para o fim. O drama do círculo vicioso que prende tantas pessoas aos seus problemas também foi apontado como o inimigo número 1 de uma outra celebridade. Anne McCord foi uma das jovens atrizes mais populares de Hollywood no final dos anos 2000. Apesar disso, ganhou mais destaque por sua vida pessoal do que por sua carreira de atriz. Levou McCord a uma vida de polêmicas. A atriz relatou que ao longo dos anos se viu presa ao círculo vicioso que denegriu sua imagem e prejudicou sua vida amorosa. Mesmo consciente das escolhas erradas, a atriz relatou que traumas da infância sempre afetaram as tentativas de melhorar suas relações afetivas. Segundo especialistas, esse círculo vicioso na vida amorosa acontece porque muitos se apegam mais aos traumas do que às possibilidades de superá-los. Falta de autoconhecimento e carência também colaboram para essa repetição de escolhas erradas. Frustração que desanima e faz com que muitos casais não tenham forças para tentar mudar a realidade de seus relacionamentos. Alguns preferem o ponto final, desistem de investir na vida amorosa e não conseguem acreditar que o futuro pode ser melhor que o passado. Segundo manchetes dos últimos dias, a atriz Natalie Portman, uma das recém-divorciadas de Hollywood, estaria se esforçando para encontrar a felicidade após o divórcio. De acordo com tabloides, o caminho encontrado pela estrela do cinema foi focar no trabalho, na tentativa de diminuir os traumas deixados pelo casamento falido após 11 anos de união. Natalie Portman, mesmo a contragosto, pediu o divórcio de Benjamin Malepied porque o coreógrafo traiu a atriz com uma influencer e a infidelidade acabou tornando-se pública. Natalie Portman até tentou ser discreta, mas a frustração da celebridade com a falta de sucesso na vida amorosa tem ganhado os holofotes. E claro que este caso é só um exemplo, entre muitos outros. Solteiros traumatizados, casais frustrados, uma lista de divorciados que só aumenta. O que acontece? Por que tantas pessoas acham mais fácil desacreditar do amor do que investir nele? Mas será possível quebrar esse temido círculo vicioso? Qual seria o segredo para evitar os mesmos problemas em sua vida? Quando uma pessoa se depara com um ciclo vicioso, ela não vê uma saída para o sofrimento. Infelizmente, muitas foram as pessoas que se depararam com isso aqui, né? A vida dela, de uma hora para outra, ela perdeu completamente o controle da situação, ela perdeu completamente
o motivo de viver, e ela tem visto a vida dela, cada dia que passa, se afundando mais. Talvez você que está nos vendo nesse instante, você diz assim, eu estou desesperada porque eu não consigo resolver uma situação. Eu não consigo viver sem essa substância, essa química. Talvez o que te deixou num ciclo vicioso foi justamente um problema que desencadeou um vício. Quantas pessoas não se deparam, estão em uma condição desta natureza agora? Eu quero que você, que está nesse momento assistindo este programa, você despertasse para entender que nós podemos te socorrer, sim, nós podemos te ajudar. Nós estamos aqui neste programa, são 30 minutos, e 30 minutos que nós vamos provar que existe uma solução, que existe uma saída para você, que existe uma saída para a sua vida. Você pode fazer contato através do nosso SOS espiritual, o 201-757-7665, é o nosso número de WhatsApp, ou você pode fazer contato através do 800-890-3005. Você vai fazer contato conosco, nós vamos daqui socorrer e ajudar você. Não importa o tempo que você sofre, não importa o tempo que você está nessa situação, nós vamos mostrar e provar para você que você vai mudar esta história. Sua vida vai ser diferente, sua vida vai mudar se você der um passo de fé. Através do atendimento, nós vamos fazer uma avaliação espiritual, e esta avaliação vai determinar o que fazer. Primeiro mostrar o que está por detrás da sua dor, e depois mostrar para você o que fazer para mudar essa situação. A SOS espiritual é o caminho entre você e a felicidade. Você já percebeu que a sua vida anda em círculos? Você promete que vai mudar. Diz que é a última vez, mas acaba caindo de novo, no mesmo erro, na mesma dor, no mesmo vício. É como se algo mais forte estivesse te controlando. Você até tenta, mas não consegue sair. Isso não é só falta de força de vontade. Isso pode ser espiritual. Um ciclo vicioso alimentado por forças invisíveis que te mantém preso, repetindo os mesmos padrões. É hora de buscar ajuda. SOS Espiritual. A avaliação espiritual é grátis. Ligue para um 800-890-3005 ou envie mensagem pelo WhatsApp 201-757-7665. O ciclo pode ser quebrado. A mudança que você tanto busca pode começar hoje. E através do SOS espiritual você vai receber o auxílio e a saída para a sua dor, para o seu sofrimento. Você pode continuar e fazer contato conosco. Bem, nós estamos aqui tratando no programa de hoje sobre círculo vicioso, problemas que começam e não terminam mais. E estes problemas, eles são alimentados por forças ocultas, forças espirituais. Muitas são as pessoas que, diante dessa situação ou de problemas que parece que não terminam nunca. E a diferença, se você quer entender, a diferença de um problema espiritual para um problema natural é a durabilidade ou a duração deste problema. Um problema de natureza espiritual, ele é prolongado, ele não se finaliza, ele não termina. Infelizmente, muitas pessoas, por terem um problema tão prolongado em suas vidas, elas desistiram até de viver. E isso está porque não tem como combater com o espiritual com a força do braço. Não tem como lutar contra um problema espiritual usando a energia natural, a energia humana. Bem, você que está nessa situação, eu quero que você acompanhe o ex-sensitivo, porque ele explica exatamente o que eu estou aqui a dizer. Ele é uma pessoa que trabalhou com as forças malignas e hoje ele conheceu a fé. Então, ele pode muito bem orientar você e você vai entender o que está por detrás deste problema, desse círculo vicioso. Vamos ver. Eu estou assistindo aqui esse programa e eu estou igual também, a minha cabeça sobrecarregada.
Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de fazer mais nada na minha vida. O meu casamento foi destruído, já tem mais de 5 anos, e a minha vida não vai para frente, só para trás. Tudo que eu tento conseguir não dá certo. Não tenho sorte mais com outro relacionamento. Já consegui, arrumei pessoas boas, mas não dá certo, não consigo. E a minha cabeça fica aquela confusão. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Eu não sei o que acontece com a minha vida. Tudo que eu vou fazer parece que não dá certo para mim. Não sei como fazer. Olá, amiga. O que acontece com você é que provavelmente foi feito um ritual para uma entidade que traz a morte. Essa entidade, ela trabalha para fazer a confusão na cabeça da pessoa. Esse ritual deve ter feito no cemitério, foi feito com algum fio de cabelo, para que você se sentisse confusa, para que você tenha esse peso na sua cabeça, você não consegue decidir o que você quer. Quando você quer uma coisa, você vai para pela metade, vai para outra, e isso vai causando confusão e mais confusão na mente, levando muitas pessoas até mesmo quando se torna mais forte essa entidade na mente da pessoa, levar essa pessoa à depressão, levar essa pessoa ao pensamento de suicídio, até tentar o suicídio. Ou simplesmente essa pessoa sai andando pela rua, ela quer fugir de tudo, desaparecer de tudo. Então esse ritual foi feito e tem que ser quebrado. E por aí você percebe que por detrás deste problema existe sim a raiz espiritual. E essa raiz espiritual se dá exatamente por conta do espírito. O espírito não morre. O espírito, ele é eterno. Por isso que é um problema que não tem fim. Talvez você diz assim, mas meu problema é uma dor de cabeça. Tá bom, mas quantos lugares você já não foi? Quantos remédios você já não tomou? Quantos exames na cabeça você não fez? E o que os médicos dizem? Não tem uma razão, não tem uma explicação lógica para isso. E isso lhe dá porque a raiz desse problema é espiritual. Eu não sei se tem aquela raiz aqui que a gente sempre mostra às pessoas. Quando uma pessoa tem um problema espiritual, a raiz desse problema, a raiz espiritual que alimenta tudo aquilo que é visível. Exatamente isso aqui. E aqui está tão bem explicado, porque está aqui, ó, o que você não vê. O que você não vê é o que alimenta o que você vê. Então nós entendemos e vemos um problema físico, está aqui, é nítido, mas a raiz é no espiritual. Então, quando uma pessoa sofre com um problema físico e não se resolve de forma natural, pode entender que é a raiz que precisa ser atingida. Por isso que nós estamos aqui para ajudar você. O SOS Espiritual está aberto, você pode fazer contato conosco, 201-757-7665, você pode enviar sua mensagem de áudio ou de texto, como a Georgia fez. Ela que, através do WhatsApp, pede ajuda e ela diz assim, peço oração para minha filha ser livre do ciclo de abusos que ela sofre, para se afastar de pessoas que a usam e mentem para ela. Infelizmente, muitas pessoas, dona Jorge, vivem esse trauma, essa situação. Nós estamos aqui e nós vamos orar por ela daqui a pouco. Prepare aí a fotografia dela, prepare também uma garrafinha com água e nós vamos daqui a pouquinho pedir a Deus, fazer a intercessão e a oração por todos que estão desesperados, por todos que estão sofrendo. E você pode fazer contato conosco aqui, você pode falar conosco, nós vamos socorrer você e ajudar você, não importa o tamanho da sua dor. Talvez você diz assim, mas não tem jeito. Bem, não teve jeito até hoje, mas a partir de hoje você vai ver que há uma solução. Você que está desesperado, eu quero que você entenda que existe uma solução. Nós vamos mostrar a partir deste momento uma pessoa que encontrou uma nova vida. Uma pessoa que encontrou uma saída, uma solução, é a Angélica. Ela diz assim, cresci num ciclo de violência e medo, com gritos e sofrimento todo dia. Bem, parecia que não tinha jeito. A história dela hoje é o seu sonho de amanhã. E o passado dela, talvez é a história que você está vivendo hoje. Vamos conhecer a história dela
vamos entender o que Deus fez, o que ela fez e como Deus mudou a história dela e o que você pode fazer. Veja. Vim de uma família de 7 irmãos, onde na minha casa faltava tudo, principalmente amor. Faltava alimento também, mas o amor, a informação, o carinho, a gente não tinha. A gente não tinha uma palavra que ajudasse a gente a desenvolver nada. Era tudo à base de grito, à base de pancada. Meu pai era muito agressivo com a minha mãe. Muitas das vezes ele pegava o prato de comida, o alimento, em vez de ele comer ou dividir para nós, ele jogava aquele prato no quintal, desperdiçando o alimento que tinha pra gente. Ele fazia isso. E eu fui crescendo revoltada com aquela situação. Eu falava assim, eu nunca vou casar, porque para viver num casamento desse, onde meu pai não respeita a minha mãe, onde a gente vive um com medo do outro dentro de casa, com medo do meu pai. Eu saía com meus irmãos, queria fazer a mesma coisa com minhas irmãs, maltratar elas, brigar com elas. E eu via que não era legal, porque às vezes ela chorava e eu ficava alegre com aquilo. Eu me sentia bem, porque eu via minha irmã chorando, porque eu estava maltratando ela. E isso era muito ruim, mas eu me sentia bem com isso, e fazer isso com ela e com os outros também. E falava com ela, se ela chorar, falar com meu pai, que meu pai ia bater não só em mim, mas em mim e nela também. E por eu ser mais velha, eu falava pra ela que eu conseguia correr, e ela não. Meu pai ia pegar ela e ia bater nela. Um tempo depois, aos meus 17 anos, eu casei. Eu vim pra São Paulo. E logo em seguida, meus irmãos vieram também. A minha irmã veio pra cá, foi trazendo as demais. Nós saía juntas, bebia, vinha pra casa bêbada. Às vezes no outro dia trabalhar, não conseguia nem trabalhar direito. Deitava na cama. Às vezes aquela cama girava. Não conseguia nem levantar para ir no banheiro tomar uma água. Tão ruim que eu estava. E aí isso foi tornando um ciclo vicioso, porque eu já me vi dependente daquilo. Tinha semanas que todos os dias eu bebia. Toda semana eu bebia. Eu vivia naquela aflição interna, uma angústia, uma dor, não sabia de onde vinha. Às vezes eu saía na rua, mas uma agonia, uma sensação de mal-estar. Parecia que nada estava bom. Parecia, não estava mesmo, né? Porque era muito difícil a situação. E com o tempo, meu pai ficou doente e eu fui buscar ele. Chegando aqui, era uma situação já grave, onde ele ficou 1 ano conosco. E nesse tempo, nós conhecemos o pessoal da Igreja Universal. E eles foram nos visitar, foi visitar meu pai. E aquilo ali, eu senti uma diferença. Eu vi algo diferente naquele pessoal. Porque ninguém nunca tinha ido visitar ele. Ninguém nunca tinha passado nada de diferente. Num espírito diferente igual eles passaram. As pessoas que iam nos visitar, só falavam, é assim mesmo, passa com todo mundo. Acontece. Mas com eles foi diferente. E eles me fizeram o convite de ir até a igreja. E naquela situação do meu pai, eu fui visitar, fui na igreja, comecei a ir às reuniões principais, fui de domingo, quarta, sexta. Aí nesse tempo, meu pai teve uma piora, ele foi para o hospital. Um obreiro da igreja foi lá visitar meu pai, perguntou para ele se ele aceitava o batismo. Ele falou que aceitava. Isso a gente ainda nem estava só frequentando a igreja, indo nos dias principais. E meu pai foi batizado lá, no hospital mesmo. Eu vi o amor que aquele obreiro que foi visitar o meu pai no hospital estava passando para ele e para nós também em casa. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, aquilo que aquele obreiro tem, eu quero para mim. Eu fui, me batizei, fiquei firme e nesse meio tempo meu pai faleceu. Mas a dor da perca dele não foi grande se eu não tivesse lá na igreja. Se eu estivesse em casa, se eu não tivesse conhecido, se eu não estivesse caminhando ainda,
eu não teria esse conforto que nós tivemos quando o pai morreu. E de lá para cá, eu fiquei firme, o pastor falando do batismo com o Espírito Santo, e eu achava que estava muito longe de mim. Por quê? Porque eu já tinha passado por tanta coisa lá atrás, já tinha feito tanta coisa, eu achava que estava muito distante de mim, eu achava que o Espírito Santo era para pessoas já santas, pessoas que estavam há tempos na igreja, e daquilo ali eu fui amadurecendo, fui ouvindo a palavra, fui lendo o livro da igreja, aquilo ali foi me alimentando, lendo mais a Bíblia. Eu tive direção vinda do altar, dos pastores falando para mim o que eu poderia fazer para receber o Espírito Santo, por onde eu começar, e eu fui fazendo. E nesse período, nesse tempo, eu entendi que o Espírito Santo não era inalcançável, era coisa que se eu buscasse, se eu tivesse sede, ele vinha sobre mim. E eu fui nessa força, fui nessa fé, fui fazendo os propósitos, fui orando, fui pedindo a Deus que eu queria para mim, eu queria aquele mesmo Espírito que aquele obreiro tinha, eu queria ele para mim. E eu recebi o Espírito Santo. E foi muito bacana, porque foi diferente, foi algo que eu via neles, e aquilo ali passou para mim, aquela força, aquela alegria, aquele prazer, e foi muito bom. Não tem palavras para falar do dia que eu recebi o Espírito Santo, o momento, a hora. Hoje eu já não tenho mais aquela tristeza, hoje já não sou mais frustrada. Aquilo que eu fazia com as minhas irmãs, aquilo que eu passava para elas, que eu aprendi lá atrás, já não sou mais aquilo. Hoje eu passo o Espírito, passo amor, dou carinho para elas, sou diferente. Porque antes eu era uma pessoa totalmente das trevas. Hoje, graças a Deus, eu passo para as pessoas aquilo que eu tenho dentro de mim, que é luz. Hoje eu trabalho por conta, tenho meu próprio negócio, eu tenho minha casa própria. E Deus tem honrado, Deus está honrando. É o Espírito Santo em primeiro lugar, depois as outras coisas vêm. As outras coisas são acrescentadas. Tem gente que não sabe explicar, mas sente que algo está errado, nada dá certo. As portas não se abrem, a mente está cansada, o coração está pesado. Você tenta seguir em frente, mas algo invisível parece te puxar para trás. Talvez seja no casamento, na saúde, nas finanças. Ou simplesmente dentro de você. Não é azar nem coincidência, pode ser espiritual. É hora de buscar ajuda. Minha fé é agora, em nome de Jesus! Nesta sexta-feira, Desmanche Espiritual. Vem lutar pela sua libertação. Na 51 St. Francis Street, Newark, New Jersey, às 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e principalmente às 7:30 da noite. Contra fatos ou argumentos, o que você acabou de assistir é sim o que Deus pode e quer fazer acontecer na sua vida. Esse é o Deus, é isso que Ele faz. Quando uma pessoa se volta para Ele, Ele quebra qualquer maldição. Ele quebra esse ciclo vicioso, essa praga que não sai, este problema que não lhe deixa. Você que já está desesperado, sofrendo, porque não há uma solução, e nós entendemos isso. Muitas pessoas que você vê nas imagens, que estão aqui fazendo esta corrente de libertação, este trabalho de libertação, vieram com esse problema, você sabia? Vieram com essa mesma situação, vieram carregando esta mesma dor, este mesmo trauma. Mas foi possível mudar por meio da fé. E é exatamente o que você tem que fazer. Enquanto você ficar aí olhando, dizendo, por quê? Essa é a minha cruz, é o meu trauma, é assim mesmo, é porque é a vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus. Isso não é vontade de Deus. O que está acontecendo na sua vida é sim vontade do mal. E por falta de informação ou orientações erradas, talvez você carrega dentro de você um certo conformismo. Mas é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Até quando? Você já tem esperado. Talvez você, quando esse problema começou, você disse assim, não, mas com o tempo isso vai acabar.
Já tem quantos anos? Já tem quanto tempo isso e não acaba? Não tem fim. Não há um fim, não há uma solução, não há uma saída. O que você precisa para colocar um ponto final nessa saída é buscar a libertação. Nessa sexta-feira, nós estaremos fazendo este grande movimento de fé. Nessa sexta-feira do desmanche, da quebra de toda a maldição, e eu quero convidar você a estar aqui conosco. Nessa sexta-feira, recebendo de Deus esta transformação e este milagre que você tanto deseja. Não importa a sua dor, não importa o tempo, se há uma corrente segurando você, se há um mal amarrando você, nós vamos atingir este mal. Nós vamos na raiz, coloca a árvore aqui, nós vamos na raiz do seu problema, é lá que nós vamos atingir, nós vamos aqui. Não adianta combater aqui, aqui o mal vai voltar, mas uma vez que nós atingimos a fonte deste problema, a raiz desse problema, o que você não vê, o que você vê vai ser resolvido. Sexta-feira agora nós estaremos aqui na 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey. Você é o nosso convidado especial a vir receber esta libertação completa e total. Não importa a sua religião, não importa o tempo do seu sofrimento, você vai entrar aqui e você vai sair daqui transformado. É o que Deus vai fazer, uma transformação acontecer na sua vida. E eu olho aqui para esta câmera como se olhasse nos seus olhos. Se a sua vida não mudar, nós deixamos de anunciar essa fé. Nós deixamos de anunciar essa fé. Porque o que nós temos falado aqui, o que nós temos mostrado aqui, são histórias reais de pessoas que tiveram uma transformação e uma mudança de vida. Se você quer mudar a sua história, a sua situação, não fique mais sofrendo, achando que você nasceu para isso. É hora de mudar. Se levante, tome uma decisão, tome uma atitude e seja feliz. Bem, eu quero convidar você para o momento da prece, o momento da oração. Onde quer que você esteja, você pode preparar o seu copo com água. É momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Poderoso Deus, em nome de Jesus, diante do Teu nome nós apresentamos os que estão desesperados, os que estão aflitos. O Senhor disse, eu habito no alto e no santo lugar, mas habito também com contrito, com aflito, com desesperado. E há pessoas que nesse momento se veem assim, se veem sozinhas, se veem sem rumo. Há pessoas que dizem, por que isso acontece na minha vida? Ó meu Pai, que a mão do Senhor, ela venha a ser estendida a esta pessoa e ela seja alcançada onde ela estiver. Que esta pessoa se levante dessa situação, aquele que está oprimido, depressivo, aquele que está viciado nas drogas, nas bebidas, nos remédios, nos jogos. Pessoas que olham para si e não entendem por que esse sofrimento não termina nunca, por que isso não acaba nunca. Ó meu Deus, que a tua mão se estenda a esta pessoa e ela se levante dessa situação a partir de hoje. Nós daqui ministramos e determinamos a libertação e o milagre sobre todos aqueles que creem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Escuta-me, Senhor, e responde minha oração. Eu só confio em Ti. Livra-me do mal, por amor do Teu nome, minha rocha e fortaleza. Respire fundo. Como você se sente agora? Respire fundo. Você sente paz. E é esta paz que tem que existir realmente no seu interior, no seu ser. Se você deseja a nossa ajuda, está aí os nossos números, os nossos endereços. Se você não mora no estado de New Jersey e precisa de um endereço perto aí do seu estado, da sua cidade, fale conosco, está aí o contato, você pode
nos ligar e nós vamos te dizer onde você pode encontrar ajuda aí no seu estado, aí na sua cidade. Nós terminamos por aqui. A todos, um forte abraço. Até a próxima.